resgatando sua criança que começa a andar. Glória a Deus pelas coisas coloridas, por céus de duas cores como uma vaca malhada, por manchas róseas pontilhando as trutas que nadam, outonos castanhos como carvão aceso, asas de tentilhão. Tudo que é volúvel, sardento, quem sabe como? Gerard Manley Hopkins. O que anda na ponta do pé não pode ficar de pé. O que dá largos passos não pode andar. Provérbio chinês. A criança que aprende a andar. União oposicional. Eu sou eu. Idade: 9 meses a 18 meses. Estágio exploratório: 18 meses a 3 anos. Estágio de separação. Polaridade do desenvolvimento: autonomia versus vergonha e dúvida. Força do ego, força de vontade. Poder, sentir e fazer. Relacionamento, nascimento psicológico, contradependência. Índice de suspeita. Responda sim ou não às perguntas seguintes. Depois de ler cada uma, espere e veja o que está sentindo. Se sentir uma forte energia para o sim, responda sim. Para o não, responda não. Se responder sim a qualquer uma dessas perguntas, pode suspeitar que a sua criança maravilhosa foi ferida. Há vários graus de ferimento. Você está em algum lugar da escala de 1 a 100. Quanto maior o número de perguntas que você sente que deve responder sim, mais ferida foi a sua criança neste estágio. 1. Você tem dificuldade em saber o que quer? Sim ou não? 2. Tem medo de explorar quando chega a algum lugar que não conhece? Sim ou não? 3. Tem medo de tentar novas experiências? Quando tenta, sente sempre que alguém já as tentou antes? Sim ou não? 4. Tem muito medo de ser abandonado ou abandonada? Sim ou não? 5. Em situações difíceis, você deseja que alguém lhe diga o que fazer? Sim ou não? 6. Acha que tem sempre de aceitar as sugestões dos outros? Sim ou não? 7. Tem dificuldade em se concentrar na experiência do momento? Por exemplo, quando está de férias, vendo algo maravilhoso, preocupa-se com a possibilidade do ônibus da excursão partir sem você? Sim ou não? 8. Está sempre preocupado ou preocupada com alguma coisa? Sim ou não? 9. Tem dificuldade em ser espontâneo ou espontânea? Por exemplo, não tem coragem de cantar de felicidade na frente dos outros? Sim ou não? 10. Está sempre em conflito com representantes da autoridade? Sim ou não? 11. Geralmente usa palavras relativas a defecar ou urinar, como merda, mijo, etc. Seu senso de humor se relaciona sempre a piadas de banheiro? Sim ou não? 12. É obcecado ou obcecada por nádegas? Prefere fantasias sobre sexo anal ou a prática dessa forma de sexo a qualquer outra? Sim ou não? 13. É frequentemente acusado ou acusada de ser mesquinho com dinheiro, amor, nas expressões de emoções ou em demonstrações de afeição? Sim ou não? 14. Tem obsessão por limpeza e ordem? Sim ou não? 15.
Sente a raiva nas outras pessoas? Em você mesmo? Sim ou não? 16. É capaz de qualquer coisa para evitar conflitos? Sim ou não? 17. Sente-se culpado ou culpada quando diz não a outra pessoa? Sim ou não? 18. Evita dizer não diretamente, mas quase sempre deixa de fazer o que prometeu, fazendo uso de meios indiretos, passivos e manipuladores? Sim ou não? 19. Às vezes você enlouquece e se descontrola completamente? Sim ou não? 20. Critica excessivamente as outras pessoas? Sim ou não? 21. Você é amável com as pessoas e depois as critica e fala mal delas quando se afastam? Sim ou não? 22. Quando é bem-sucedido em alguma coisa, tem dificuldade em ficar satisfeito e acreditar no que conseguiu? Sim ou não? Essas perguntas se relacionam ao período em que a criança aprende a andar. As perguntas de 1 a 9 dizem respeito ao período de 9 a 18 meses. Esta é a primeira parte desse estágio e compreende engatinhar, tocar, sentir gosto e a curiosidade generalizada para explorar o mundo que o cerca. As perguntas de 10 a 22 relacionam-se à idade de 18 meses aos 3 anos. Este período é chamado estágio de separação. É um estágio de contradependência, caracterizado por uma união oposicional. Na união oposicional, a criança dirá coisas como não, me deixe fazer e não quero, especialmente em resposta aos pedidos dos pais. Ela desobedece, mas sempre na frente dos pais. A criança está ainda presa, mas tem que se opor aos pais para se separar e ser ela mesma. Esse processo de separação foi chamado de segundo nascimento ou nascimento psicológico. Marca o verdadeiro início do nosso eu sou. Agora começamos a jornada de exploração do mundo que nos rodeia e da descoberta de quem somos, testando nossos poderes. Para a criança de 9 meses, o mundo é uma cornucópia sensorial, repleta de coisas interessantes para serem exploradas. Se foi estabelecida uma noção básica de confiança nos primeiros 9 meses de vida, a criança começará a explorar o ambiente em que vive. Ela quer especialmente ver, tocar e sentir o gosto. Erik Erikson chama esse período de estágio de incorporação. A criança quer incorporar tudo à sua vida. Essa curiosidade básica, quando alimentada, vai ser a fonte de todas as realizações criativas, arriscadas e de aventura. É o tempo de risco para a criança, uma vez que ela não sabe a diferença entre um objeto interessante e uma tomada elétrica. As crianças, nesse período exploratório, exigem um cuidado constante e muita paciência. Os pais precisam ter um bom equilíbrio emocional para manejar bem essa fase. A exploração e a separação tornam-se mais intensas à medida que a musculatura da criança se desenvolve. Ela aprende a engatinhar, a andar. Tudo é parte do plano natural. Erikson vê o desenvolvimento muscular em termos de segurar e largar. Todos nós temos de aprender o equilíbrio entre segurar e largar. Aprender a andar, a comer, a controlar a alimentação, brincar com objetos, balançar, nadar e correr exigem esse equilíbrio de segurar e largar. A criança aprende esse equilíbrio
à medida que desenvolve os músculos e a força de vontade. A criança tem boa força de vontade quando sabe segurar, quando precisa ir ao banheiro e está na igreja, e largar adequadamente quando mamãe a faz sentar no urinol. Segurar e largar estão relacionados também ao controle das emoções. A centelha natural de vida leva a criança a ser ela mesma, a querer as coisas a seu modo. No começo, a criança não tem equilíbrio emocional. Seu impulso na direção da autonomia é super reativo. Não mediu ainda o que pode e não pode fazer. Nesse estágio, torna-se absolutista e um pequeno ditador. Tem crises de raiva quando não consegue o que quer. O que ela precisa é de pais firmes, mas pacientes, capazes de determinar os limites adequados à idade da criança e de 1 ou 2/4 a prova de criança. Nessa idade, ela precisa do pai e da mãe. Às vezes, ela é demais e a mãe precisa de um descanso. O pai deve apoiar a mãe e determinar limites saudáveis. O pai é símbolo do individualismo, a mãe, o símbolo da incorporação. Os pais devem dar o exemplo da expressão saudável da raiva e da habilidade para resolver conflitos. A solução de conflitos é de importância vital para uma intimidade saudável. As crianças precisam ver os pais resolvendo os próprios conflitos. Em outras palavras, precisam ver um relacionamento honesto no qual os pais expressam seus verdadeiros sentimentos e resolvem suas diferenças. A criança precisa expressar sua separação e explorar suas diferenças. A princípio, ela quer tudo o que é bom e que dá prazer. A intervenção dos pais, determinando limites, cria conflitos. A criança deve aprender que pode ficar zangada com a mamãe e com o papai, e que mamãe e papai continuarão ao seu lado. Deve aprender a resolver o conflito e que não pode ter tudo ao seu modo. Precisa aprender que o não tem consequências e que não pode ter o sim e o não. Você não pode dizer não, eu não quero ir, e quando compreende que a família vai à praia, dizer sim. Essas lições são aprendidas quando a criança aprende a andar. O estágio em que desenvolve o sentimento de vergonha e de dúvida. A vergonha saudável é simplesmente uma emoção de limites. Ela nos permite sermos humanos, sermos imperfeitos. Não precisamos de muita vergonha, apenas o suficiente para saber que não somos Deus. A vergonha é a salvaguarda do espírito, disse Nietzsche. A dúvida nos impede de saltar de janelas do segundo andar e nos permite a colocação de grades para garantir nossa segurança. A força de vontade saudável é o objetivo desse estágio. Com ela, desenvolvemos o poder de fazer. Não podemos fazer nada bem sem disciplina. O equilíbrio entre segurar e largar. Alguém disse certa vez que todas as máscaras da liberdade, a disciplina é a mais misteriosa. Precisamos de disciplina para sermos livres. Sem uma força de vontade saudável, não temos disciplina. Não sabemos quando segurar e quando largar. Ou largamos indevidamente, agindo desregradamente. Ou seguramos indevidamente, assambarcar, controle exagerado, obsessão, compulsão. Entretanto, os que aprendem a segurar adequadamente têm uma boa fase para a fidelidade e para o amor, e os que aprendem a largar devidamente estão preparados para lamentar as transições da vida e saber quando devem seguir em frente.
Um dos principais resultados da autonomia saudável, além da força de vontade bem equilibrada, é a realização da constância do objeto. Isso significa simplesmente que toda criança de 3 anos precisa compreender que ninguém é perfeito, nem seus pais, nem ela mesma. A vergonha saudável ajuda a compreender isso. Mamãe e papai são humanos. Não vão sempre fazer o que eu quero, nem dar o que eu peço. Se forem saudáveis, eles me darão o que eu preciso. Quando eles determinam limites, eu sempre fico zangado. Mas é assim que eles conseguem o equilíbrio. A constância do objeto nos permite ver o mundo como o fenômeno imperfeito que ele é. Quando a criança compreende que os mesmos pais às vezes lhe proporcionam prazer, outras vezes o negam, os pais permanecem como uma constante, embora possam ser bons e maus do ponto de vista da criança. A criança deve aprender também que tem polaridades. Às vezes ela está feliz, outras está triste. Feliz ou triste, continua sendo a mesma pessoa. Adultos com crianças interiores feridas que não aprenderam essa lição são, em geral, rígidos e absolutistas. Para eles, só valem os extremos, tudo ou nada. À medida que conquista a separação, a criança começa o trabalho de estabelecer suas fronteiras. Saber o que é meu e o que é seu é essencial para um bom relacionamento. A criança neste estágio diz constantemente é meu. Isso é necessário para saber o que é seu e o que pertence a outra pessoa. Distúrbios do crescimento. Neste estágio, é muito importante que os pais tenham fronteiras bem estabelecidas. É importante também uma forte noção de força de vontade. Como eu disse antes, a força de vontade é uma força do ego que forma a substância das boas fronteiras. Além disso, a força de vontade nos permite controlar nossas emoções, expressando-as adequadamente, quando alguém põe a mala em cima do seu chapéu, e não as expressando quando não devemos, quando o guarda nos manda parar por excesso de velocidade. Ela nos permite também dizer não para nós mesmos e para os outros. O mais importante, a força de vontade apoia-se solidamente na noção de equilíbrio. Pais que são adultos crianças não têm uma boa noção de equilíbrio, ou não sabem dizer não, ou sempre dizem não. Às vezes, dizem sim e logo dizem não, de modo inconsistente e manipulador. Nesse estágio, resolvi esse problema aprendendo a segurar exageradamente. Abafei minha autonomia, tornando-me um garotinho perfeitamente obediente. Eu era o ajudante da mamãe e o bom menino da vovó. Foi uma superadaptação. Minha criança maravilha se escondeu. Quando tentava expressar as outras partes do meu eu, raiva, fazer desordem, rir alto e assim por diante, era envergonhado. Meu aprendizado de ir ao banheiro deve ter sido um pesadelo. Durante muitos anos tive medo de ir ao banheiro em lugares em que todo mundo sabia o que eu ia fazer. Quando era pequeno, ia de pessoa em pessoa avisando que não deviam ir ao banheiro e depois trancava a porta. Não é um comportamento instintivo normal. Eu sempre abria a torneira para que não ouvissem quando urinava. Para evacuar, tinha vontade de contratar uma banda. Eu achava que meu corpo era o mal, ou pelo menos, que era sujo. Minha tradição religiosa via a vida humana como um vale de lágrimas. A vida é o que temos de suportar para conseguir a morte. A morte era a realização final. Os hábitos negros dos padres e das freiras e a caixa negra para confessar vergonha e culpa eram os símbolos de Deus no ambiente em que cresci. Meus pais foram também espiritualmente violentados por essas tradições. Meu pai não tinha fronteiras, era tudo baseado na vergonha.
A vergonha tóxica nos faz pensar que tudo está sempre errado em nós mesmos. Ser dominado pela vergonha e não ter nenhum limite, o que nos leva ao vício. Meu pai tinha uma porção de vícios. Ele não sabia dizer não. Mais tarde, quando eu tinha idade para me rebelar, segui o mesmo caminho. Minha mãe era uma escrava do dever. Era a boa mulher, boa esposa e boa mãe super adaptada. O problema com o dever é que ele é rígido, arbitrário e perfeccionista. Agradeço a Deus por minha mãe, porque eu não teria sobrevivido sem seu senso de dever. Segurar é melhor do que largar quando se educa uma criança. Mesmo assim, a moralidade perfeccionista, escrava do dever, cria filhos cuja base principal é a vergonha. Ser escravo do dever é sentir que não se tem direito ao prazer. A mãe, escrava do dever, odeia o prazer porque fazer o que ela gosta produz a sensação de culpa. O dever cria os humanos que fazem, como diz Marion Woodman, para o perfeccionista, treinado para fazer, simplesmente ser é como um eufemismo para deixar de existir. O distúrbio de crescimento desse período é a perda do equilíbrio. Até recobrar minha criança ferida, eu segurava demais ou largava demais. Eu era um santo celibatário, estudando para ser padre, um alcoólatra descontrolado à procura de orgias. Eu era bom ou mau, mas nunca as duas coisas, e vi os outros como bons ou maus, nunca as duas coisas. O que finalmente aprendi na recuperação foi que não sou melhor do que sou pior. Desculpem a gramática. Ser sempre o bom menino não é humano, como não é humano querer agradar sempre. Lembro-me bem de uma das regras da minha família para a autoexpressão. Se você não pode dizer uma coisa agradável, não diga nada. Thumper tornou essa regra famosa com o Bambi, de Walt Disney. Mas Thumper era um coelho. O distúrbio de crescimento nesse estágio pode ser resumido da seguinte maneira: ferimento espiritual, negação do eu sou. Não é bom ser você. O ferimento espiritual geralmente começa nessa idade. Vergonha tóxica. A vergonha tóxica diz que nada está certo em você. O que você sente e pensa está errado. Você é falho como ser humano. Reforço para o comportamento agressivo. A falta de disciplina cria o comportamento agressivo. O agressor quer o que quer, não importa quais sejam as consequências. Não se responsabiliza por seu comportamento irresponsável. Controle exagerado obsessivo. Quando se adapta demais, a criança torna-se uma pessoa que procura agradar a todos e tomar conta de todos. Aprende a governar segundo a letra da lei. É crítica e arbitrária com ela e com os outros. Vício. Sua criança interior não sabe dizer não. Você é viciado. Você bebe demais, come demais, gasta demais ou faz sexo demais. Isolamento. Sua criança interior está isolada e sozinha. Só assim pode sentir as próprias fronteiras. Ninguém pode magoá-lo se você não tiver contato com as pessoas. Falta de equilíbrio, problemas de fronteiras. Porque sua criança interior nunca aprendeu a manter o equilíbrio entre segurar e largar. Você é 1. Mesquinho com dinheiro, emoções, elogios ou amor. Ou você é desregrado, completamente descontrolado. Gasta tudo, incluindo você mesmo. A falta de equilíbrio o leva a 2. Controlar excessivamente seus filhos, disciplina rígida ou recusar a eles qualquer limite real, submissão ou licença exagerada. Ou você pode fazer ora uma coisa, ora a outra. Não há consistência nem equilíbrio no modo com que trata seus filhos. Sem habilidade de contradependência, você tem 3. Graves problemas de relacionamento. Ora está enredado ou enredada, embaraçado ou embaraçada, preso ou presa, não pode sair. Ora isolado ou isolada e sozinho ou sozinha no relacionamento.
Embora este não seja o estágio em que a criança aceita as regras do sistema familiar, estabelece-se nesse período uma certa tendência para a escolha das regras. Como a criança que vive em mim experimentou separação e raiva com o abandono, desenvolvi uma tendência para agradar as pessoas e tomar conta delas. Informação. Para obter informações sobre a história da sua criança interior nesse estágio, use o questionário seguinte como um guia geral. 1. Quem estava presente quando você tinha de 2 a 3 anos? Onde estava seu pai? Ele brincava sempre com você? Passava tempo com você? Papai e mamãe continuaram casados? Onde estava sua mãe? Ela era paciente? Passava tempo com você? Seu pai ou sua mãe, ou ambos, tinham algum vício? 2. Como seus pais o disciplinavam? Se por meio de punição física, o que exatamente eles faziam? Detalhe. Se por meio de punição emocional, como eles os amedrontavam? Diziam que ia levar uma surra ou ficar de castigo quando seu pai chegasse em casa? Mandavam você apanhar o chinelo, o cinto, etc? 3. Você tinha irmãos mais velhos? Como eles o tratavam? 4. Quem estava lá para você? Quem o abraçava quando estava assustado ou quando chorava? Para determinar limites bondosos mais firmes, quando você ficava zangado? Quem brincava, ria e se divertia com você? Escreva o máximo possível sobre sua história nesse estágio. Dê atenção a qualquer coisa que sabe sobre segredos de família que não podia saber naquela idade. Por exemplo, papai era viciado em sexo e tinha muitos casos? Seu pai ou sua mãe era uma vítima não tratada de violência física, sexual ou emocional? Conheço um homem que, aos 40 anos, descobriu que sua mãe fora vítima de incesto físico e não físico. Ele mesmo tinha repetido o fato durante anos, escolhendo mulheres que eram vítimas não tratadas de incesto. Ele era muito chegado à mãe e acredito que procurava repetir com outras mulheres o ferimento dela não resolvido. Segredos de família são sempre sobre a vergonha tóxica e você precisa compreender tudo o que for possível sobre esses fatos. Quando crescer, focalize sua atenção nos modos pelos quais você era envergonhado. Todas as formas de repressão dos seus sentimentos, necessidades e desejos. Dê atenção especial também à falta de disciplina em sua casa. Note como você adquiriu uma sensação de falta de poder por não ter sido disciplinado. Note que ninguém se deu ao trabalho de estabelecer seus limites. Ninguém se importou bastante para ensiná-lo a dar e receber. Ninguém o ensinou a se responsabilizar por seu comportamento. Descreva qualquer incidente traumático desse período com todos os detalhes que puder lembrar. Por exemplo, descrevendo o incidente em que você foi punido por uma coisa feia por seu irmão. Conte. Meu irmão e eu estávamos brincando com 2 bonecas de trapo. Uma delas estava rasgada e o algodão estava saindo. As 2 eram pintadas de vermelho e azul, mas os detalhes estavam desbotados. Meu irmão agarrou a minha boneca e arrancou o braço dela. Imediatamente ele correu para a mamãe e disse que eu tinha arrancado o braço da boneca dele. Meu irmão era o favorito da minha mãe. Ela imediatamente bateu em mim, uma palmada nas costas e a outra no traseiro. Doeu e corri para meu quarto, chorando. Meu irmão começou a rir. Talvez você não se lembre de todos os detalhes, mas escreva tudo o que lembre. Há um slogan em terapia que diz: você não pode errar com detalhe. O detalhe está mais próximo da experiência real, portanto, mais perto dos seus sentimentos reais. Por exemplo, não vou causar grande impacto em você se disser que uma das minhas clientes
me contou que o pai a obrigou a um relacionamento incestuoso desde que tinha 1 ano e meio até os 4 anos. Você pode ficar horrorizado com a ideia, mas não terá uma resposta emocional. Mas agora eu digo que ele a deitava sobre suas pernas todas as noites e a obrigava a sugar seu pênis, o que a ensinou a fazer pondo uma ponta igual a um mamilo na ponta do pênis. Agora você talvez sinta um pouco da traição e da dor que essa mulher sentia. Compartilhando com um amigo esse estágio da sua vida. Como no primeiro estágio, é necessário que você compartilhe com uma pessoa compreensiva e amiga esse período da sua vida. A ideia central deve ser de que o chamado comportamento do dueto terrível é tão natural quanto a noite depois do dia. Aos 9 meses, toda criança começa a engatinhar e a explorar. Aos 18 meses, toda criança começa a dizer não e a ter crises de raiva quando é contrariada. O comportamento da criança de 2 anos nada tem a ver com ser boa ou má. Certamente não tem nada a ver com alguma coisa mítica como o pecado original. Eu aprendi, como muitas outras crianças, que nasci com a mancha do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eu tinha tendência para o mal e para o egoísmo e que a disciplina e os castigos eram para meu bem, embora não tenha sido muito castigado fisicamente quando criança. Se você observar uma criança dessa idade brincando, tende a estender ao máximo sua imaginação para concluir que ela é má e que tem tendência para o mal. Quem quer bater, punir e impor restrições é a criança ferida que vive nos pais. Ela faz isso em razão do seu medo superadaptado de ser abandonada ou por necessidade de vingança, fazer aos filhos o que gostariam de ter feito aos próprios pais. A criança é carente e imatura e difícil de manejar quando começa a andar, mas não é um vilão moral. Piaget demonstrou o que se conhece em cada idade. A idade da razão começa mais ou menos aos 7 anos. Não é possível uma noção de moralidade antes disso. Compartilhe com seu amigo a violação da sua criança nesse estágio. Deixe que ele esteja ao seu lado e ouça sua história. Você precisa de um aliado para legitimar e validar a mágoa e a dor sofrida por sua criança preciosa. Se você é agressivo, precisa que o abuso sofrido seja legitimado. Você não teve ninguém para determinar os limites e para ensinar a disciplina da responsabilidade pelos próprios atos. É verdade que o comportamento agressivo nunca é justificado, mas os agressores geralmente foram antes vítimas. Na parte 3 deste livro, sugiro alguns modos para ensinar um pouco de disciplina à sua criança ferida. Você tem de trabalhar arduamente para desenvolver sua consciência. Contar a história a um amigo compreensivo é uma forma de reduzir a vergonha tóxica. A vergonha tóxica, se está lembrado, cria o isolamento e o silêncio. Quanto mais envergonhada, mais a criança sente que não tem direito de depender de ninguém. Porque a criança ferida jamais teve suas necessidades atendidas e sentia mais vergonha quando estava mais carente. Ela pode pensar que está aborrecendo a pessoa se pedir para ouvir sua história. Na verdade, você tem todo o direito de permitir que os outros o amem e cuidem de você. Não se esqueça, você está fazendo isso por sua criança preciosa e ferida. Ouça a criança que você é dedilhando as cordas do seu coração, sentindo seus sentimentos. Se você tem uma fotografia sua nessa idade, olhe para ela. Veja como era inocente e pequenino. Depois, observe durante algum tempo uma criança que está começando a andar e passe algum tempo com ela. Concentre-se na normalidade desse estágio de desenvolvimento.
Era normal para você ser cheio de energia, barulhento e desordeiro. As crianças dessa idade mexem nas coisas. Você era curioso e se interessava por tudo. Você dizia não para começar uma vida só sua. Você era inseguro e imaturo e por isso tinha acessos de raiva. Você era uma pessoinha inocente e bela. Concentre-se em tudo que você passou durante esse estágio. Sinta os sentimentos que a lembrança provoca. Cartas. Assim como seu eu recém-nascido, escreva uma carta para seu eu quando começou a andar. A carta é do adulto você, no meu caso, um velho mago gentil e sábio. Uma das minhas cartas para o meu eu desse estágio dizia: Querido Joãozinho, sei que você está muito solitário. Sei que nunca chegou a ser você mesmo. Você tem medo de ficar zangado porque pensa que o fogo terrível chamado inferno vai queimá-lo se ficar zangado. Você não pode ficar triste ou com medo, porque isso é para maricas. Ninguém conhece realmente o garoto maravilhoso que você é, nem o que você sente. Eu sou do seu futuro e sei melhor do que ninguém o que você passou. Eu o amo e quero que você fique comigo para sempre. Deixarei que seja exatamente o que é. Ensinarei alguma coisa sobre equilíbrio e deixarei que você fique zangado, com medo, triste ou alegre. Por favor, quero que pense em me deixar ficar para sempre com você. Amor, João. Quando escrevi isso, senti a tristeza e a solidão da minha criança interior. Carta da sua criança interior. Em seguida, escreva uma carta da sua criança ferida para você adulto. Lembre-se de escrever com sua mão não dominante, à esquerda se você é destro, à direita se é canhoto. Aqui está o que uma pessoa do meu seminário escreveu. Querido Ricardo, por favor, venha me buscar. Estou preso num armário há 40 anos. Estou apavorado, preciso de você. Ricardinho. Depois de escrever a carta, fique quieto por algum tempo e deixe vir à tona qualquer sentimento que apareça. Se estiver acompanhado ou se tiver um amigo, um monitor ou um terapeuta que saiba o que você está fazendo, leia para ele sua carta, em voz alta. Essa leitura, com o rosto refletindo o seu, tem grande força. Afirmações. Mais uma vez, vou pedir que volte ao passado. Encontre seu eu nesse estágio e faça as afirmações que ele precisa ouvir. Estas são diferentes das afirmações para os primeiros meses de vida. Seu eu nessa idade precisa ouvir isto. Pequeno ou pequena, seu nome. É certo ser curioso ou curiosa, querer tocar, olhar e sentir o gosto das coisas. Eu farei com que você possa explorar com segurança. Eu o amo do jeito que você é, pequeno ou pequena, seu nome. Estou aqui para atender às suas necessidades. Você não precisa atender às minhas. É certo que você precisa de cuidados, pequeno ou pequena, seu nome. É certo dizer não, pequeno ou pequena, seu nome. Estou feliz por você querer ser você. É certo para nós dois ficarmos zangados. Resolveremos nossos problemas. É certo sentir medo quando faz as coisas ao seu modo. É certo ficar triste quando as coisas não dão certo. Nunca o abandonarei, aconteça o que acontecer. Pode ser você mesmo que continuará contando com o meu apoio. Gosto de ver você aprendendo a andar e a falar. Gosto de ver você separando-se e começando a crescer. Eu o amo e dou grande valor a você, pequeno ou pequena, seu nome. Leia essas afirmações devagar e grave o significado em sua mente.
Agora você está pronto para recuperar sua criança nesse estágio. Meditação para esse estágio. Você deve ter gravada a introdução geral de todas as meditações. Se não tiver, veja no capítulo anterior e grave o começo da meditação, que termina onde diz: qual era a sensação de morar naquela casa? Se você está começando a ler daqui, por favor, leia as instruções nos capítulos anteriores. Agora, acrescente o seguinte à introdução geral. Imagine que pode sair daquela casa e ver uma criança que está começando a andar, brincando em um quadrado de areia. Olhe para ela com atenção e procure sentir a criança. Qual a cor dos seus olhos? A cor do cabelo? O que está vestindo? Fale com essa criança. Diga o que tiver vontade de dizer. Agora, deixe-se flutuar no quadrado de areia e seja a criança. Qual a sensação dessa criança de ser tão pequena? Olhe para seu eu adulto. Ouça esse adulto, esse mago sábio e gentil fazer, com voz calma, as afirmações seguintes. Sente-se no colo do mago se achar que é seguro. Se você está trabalhando com um companheiro, neste momento, leia para ele as afirmações do capítulo anterior. Ele está olhando para o próprio eu adulto, mas está ouvindo a sua voz. Se está trabalhando sozinho, grave as afirmações com sua voz, com uma pausa de 20 segundos entre uma e outra. Depois de ouvir as afirmações, espere 2 minutos para que seu eu criança sinta o que tem de sentir. Então, continue. Se tiver vontade de abraçar o seu eu adulto, por favor, faça isso. Enquanto o abraça, sinta que você é novamente seu eu adulto. Abrace seu eu criança.
Comprometa-se a amar essa parte descuidada, aventureira e curiosa de você mesmo. Diga para a criança: eu nunca o deixarei. Sempre estarei aqui para você. Conscientize-se de que acaba de recuperar seu eu criança que está começando a andar. Sinta a sensação de voltar para casa. Sua criança é desejada, amada e nunca mais vai ficar sozinha. Afaste-se dessa casa. Suba a ladeira da memória. Passe pelo pátio da sua escola primária. Olhe para o playground e para os balanços. Passe pelo seu lugar favorito no começo da sua adolescência. Passe pela lembrança de 2 anos atrás. Sinta você no espaço que está ocupando agora. Sinta os dedos dos pés.
Mexa os dedos dos pés. Sinta a energia subindo por suas pernas. Sinta a energia no peito quando respira fundo. Solte o ar ruidosamente. Sinta a energia nos ombros, no pescoço e no queixo. Estenda os braços. Sinta seu rosto e sinta-se completamente presente. De volta ao seu consciente normal, e abra os olhos. Fique sentado por algum tempo pensando nessa experiência. Sinta tudo o que tiver de sentir. Se não sentir nada, tudo bem. Pense nas palavras que causaram um maior impacto em você. Onde as emoções vieram à tona para você? Como se sente agora? Do que está consciente? Escreva qualquer sentimento forte que tenha tido ou que está tendo. Se tiver vontade de compartilhar esses sentimentos, por favor, faça isso. Trabalhando com um companheiro. Se fizer este exercício com um companheiro, reservem algum tempo para legitimar mutuamente as violações sofridas. Atuem como um espelho e o eco para seu companheiro, verificando o que ele diz. Devem se revezar para conduzir a meditação. Como está no texto, a única diferença para o caso de duas pessoas é que seu companheiro diz as afirmações em voz alta. Além disso, o que estiver conduzindo pode abraçar e acariciar você do modo que considerarem seguro para os dois. Para mais informações, leia a introdução para o exercício com um companheiro no capítulo anterior. O trabalho de grupo. Leia as instruções para o trabalho de grupo no capítulo anterior. Uma vez gravada a introdução geral à meditação,
faça o porta-voz do seu grupo acrescentar o seguinte à gravação. Agora, imagine que você pode sair e ver uma criança que está começando a andar, brincando em um quadrado de areia. Olhe para ela com atenção e sinta a sensação dessa criança. Qual a cor dos seus olhos? Dos cabelos? O que ela está vestindo? Fale com essa criança. Diga o que tiver vontade de dizer. Agora, deixe-se flutuar no quadrado de areia e seja essa criança pequena. Qual a sensação de ser uma criança tão pequena? Olhe para seu eu adulto. Ouça essa pessoa adulta dizer em voz lenta as afirmações para esse estágio. Sente-se no colo desse adulto se achar que é seguro. Não grave as afirmações. Dê a cada pessoa uma cópia e siga as instruções do capítulo anterior para fazer uma âncora. Continue lendo até o fim a meditação deste capítulo. Então, ligue o gravador e faça o rodízio com as afirmações descrito no capítulo anterior. Conscientize-se de que o seu eu adulto pode tomar conta da criança ferida que vive em você. Eis como eu vejo a recuperação da minha criança que começa a andar. Agora,
está na hora de seguir adiante e trazer seu eu na idade pré-escolar para a festa de volta ao lar que estamos promovendo.